Essa imagem que você está vendo é conhecida como o selo cilíndrico sumério. E essa imagem esconde um mistério muito bizarro sobre o nosso sistema solar. Aqui em cima, no cantinho da imagem, nós temos uma representação do nosso sistema solar, mostrando o Sol, a Lua, a Terra e mais 9 planetas. Mas como assim mais 9 planetas? Não é Mercúrio, Vênus, Terra, no caso a gente exclui, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, se a gente contar que ele é planeta, mas ele não é, mas na época ele era, então tá, e aí tá faltando um, não tá não? Não só tá faltando um, como essa história envolve uma conspiração ainda maior que é muito bizarra e muito absurda. Você já deve ter ouvido falar da conspiração do planeta Nibiru, que é o 9º planeta. Pois é, de acordo com as escritas de Zecharia Sitchin, que é um conspirador que escreveu sobre os sumérios, existe esse tal desse planeta Nibiru, que é um planeta gigantesco que quase que coincide com a órbita da Terra a cada 3.600 anos e que toda vez que ele passa aqui perto da Terra, catástrofes absurdas acontecem. Tá, mas afinal de contas a gente conhece o nosso sistema solar quase que inteiro. E observando, a gente não vê absolutamente nenhum planeta 9, não tem planeta Nibiru, essa história é realmente falsa. É conspiração sim, mas Pera um minuto. Por que ninguém está questionando o conhecimento que essa galera aqui do ano 6000 a.C. tinha sobre o espaço e sobre o nosso sistema solar? Eu, sinceramente, não tô nem aí pra conspiração, gente. A conspiração existe, tá? Planeta Nibiru, que se dane. Ninguém tá falando que esse cara aqui, ó, ele tá segurando um aparelho, um aparato que parece um sextante e que essa galera aqui, que são os sábios sumérios, eles têm ali em cima uma demonstração quase que exata do sistema solar. E tipo assim, hoje em dia é difícil pra gente observar essas coisas. Hoje em dia, os telescópios são caríssimos e pouquíssimas pessoas têm acesso. Mas em aproximadamente 6000 a.C., todo mundo sabia e todo mundo via e todo mundo desenhava e eles sabiam? E como assim? Você já deve ter ouvido falar dos Anunnakis. Pois é, essa mesma galera, esses sumérios aí, eles alegam que eles tiveram contato com uma raça de seres muito avançados que desceram do espaço e que ensinaram para eles um modo de vida. Embora essa teoria dos Anunnakis não seja confirmada e não exista nenhuma fundamentação para a gente acreditar que ela é verdadeira, pode ter sido só uma invenção de história, ou seja, os sumérios podiam ter só criado uma história, embora a gente não pode negar que os sumérios foram uma civilização realmente muito avançada. O conhecimento que eles tinham do espaço era absurdo para a época que eles viveram. E não só isso, tá, gente? A gente está falando de conhecimentos que são utilizados até os dias de hoje, que surgiram do nada, do dia para a noite, na Mesopotâmia. O que talvez tenha a ver com alguma intervenção alienígena. Mas a gente não consegue confirmar de fato. Ah, Carol, mas e o tal do planeta 9? Bom, de acordo com a história dos Anunnakis, os Anunnakis são os moradores desse planeta 9. São eles que vieram de Nibiru. Então o planeta 9 é o planeta deles. E eles teriam vindo aqui para a Terra para minerar ouro porque a atmosfera do planeta deles estava oxidando. E eles precisavam desse ouro para poder resolver a situação do planeta deles. Enfim, uma história bem confusa de colonização, uma coisa bem macabra mesmo. Mas e o tal do planeta 9? Ele existe ou ele não existe? Não que a gente saiba, tá? Não que a gente já tenha visto. Mas existe uma perturbação de órbitas no cinturão de Kuiper que sugerem um objeto extremamente massivo. Vou explicar. Cinturão de Kuiper fica bem depois lá de Plutão. É um monte de pedra, um monte de rocha, um monte de gelo que fica lá. Enfim, nesse local também existem órbitas de asteroides, dessas pedras e tal. E existe uma perturbação muito significativa não explicada nessas órbitas. Ou seja, essas órbitas estão sofrendo algum tipo de alteração da gravidade de um objeto muito grande que não pode ser visto e não pode ser identificado. Agora, falar que esse objeto que está causando essa perturbação é o Nibiru, aí já é especulação demais. Mas que tem coisa, tem. Será que um dia a gente vai conseguir provar essa história? Ou será que essa história vai ser sempre alvo de piadinha
e alvo de teoria da conspiração.